Muito bem, são 11h14 da manhã e vamos falar do Bitcoin que está fazendo muita gente aí ficar preocupado, desesperado e basicamente aí arrancando os cabelos. Então já vou pedir aquele like que sempre me ajuda, para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, além de me seguir lá no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code já está aparecendo na sua tela. Vamos primeiro para a parte gráfica. O Bitcoin, eu estou aqui no gráfico de 4 horas, tá? Para mostrar um movimento um pouco mais a curto prazo, para vocês entenderem o que está acontecendo com o Bitcoin. O Bitcoin ele entrou nessa canaleta aqui virtual de baixa, tá? Onde ela fatalmente iria romper e rompeu para baixa, buscando aqui o estresse ao nosso suporte de $60 mil, tá? Chegamos a romper esse suporte momentaneamente na vela de ontem, tá? E nessa vela de hoje também, mais na parte da madrugada, fazendo mínimas nessas duas velas lá em 60, 200 e pouco, tá? Então a gente chegou até a entrar naquela nossa grande bandeira de alta, que seria essa linha vermelha aqui. A curto prazo, para onde está caminhando o Bitcoin? Ele segue nessa tendência de baixa no gráfico de 4 horas? Bom, não podemos afirmar com certeza que esse movimento aqui ele finalizou, porque se a gente alongar um pouquinho essa canaleta aqui, vamos fazer o seguinte, vamos puxar um pouquinho esse canal de baixo aqui assim, pouca coisa aqui só para vocês entenderem. Se a gente fizer isso, a gente ainda pode perceber que ele ainda nem rompeu. Então a gente pode esperar que isso aqui rompa um pouquinho mais e busque o interior aqui da nuvem, da bandeira nas próximas horas. O que a gente tem agora nesse momento? A gente tem duas hipóteses, tá? A primeira, num primeiro momento, nas próximas velas, o preço ele sempre tende a buscar o interior da nuvem de Shimoku. E no gráfico de 4 horas, o preço está bem próximo aqui à nuvem de Shimoku. Então a gente teria essa região aqui, mais ou menos de 61.500, 61.600, com uma região de resistência no gráfico de 4 horas, tá? Com uma tendência de buscar aqui o interior da nuvem. Entretanto, se a gente plotar tanto a nuvem de Shimoku quanto junto com o canal de Keltner, a gente vê que esse suporte aqui, essa resistência aqui, feita pela Lower da nuvem de Shimoku, faz uma congruência junto com a mediana aqui do canal de Keltner. Você está vendo que ele, bem na candle de hoje aqui, ele vê a tendência é essa mediana se alongar assim. Então isso faz com que o preço tenha essa dificuldade, no primeiro momento, de voltar ao interior da nuvem, dando tendência a essa canaleta virtual de baixa, tá? Então, pode ser, não se desesperem. Eu vou olhar para o gráfico diário para vocês terem um cenário macro e entender melhor esse movimento. Mas não se desesperem se nas próximas horas, nas próximas candles, nos próximos dias, o Bitcoin busque o interior da nossa grande bandeira de alta e venha buscar regiões mais baixas, tá? Vamos para o gráfico diário para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Mas antes de eu falar sobre o gráfico diário, eu quero dar um giro de notícias aqui para vocês. Bom, primeiro a gente não pode deixar de falar sobre o tornado Milton, né? Que passou pelos Estados Unidos nessa madrugada, nessa quinta-feira, em alguns trechos. Graças a Deus, ele que vinha sendo considerado categoria 5, ele perdeu bastante força antes de chegar na costa, né? O furacão Milton. Então, quando ele já chegou mais fraco, ele perdeu bastante força no mar. Isso fez com que os estragos não fossem tão grandes, tá? A gente não teve, até o momento, na Flórida, algo poderia ser pior, essa é a verdade. Aqui tem algumas imagens,
Mesmo com o tornado, com o furacão perdendo força, ainda foi, vocês podem ver aqui cenas fortes, né? Ainda foi algo complicado, mas o próprio governador da Flórida disse que não foi o pior cenário. Inclusive, ele fez aqui que a tempestade não foi significativa, mas não foi o pior cenário, porque ela enfraqueceu antes de atingir a costa. Tá? Ele também falou que 80 pessoas ficaram em abrigos durante a noite. E ainda teve prisões por saques, enfim, a galera se aproveita. E o que aconteceu? O preço do gás caiu para a mínima de 2 semanas, basicamente porque muita gente ficou sem energia elétrica. Tá? Afetou algumas setores também ligados às criptos, mas os danos foram mais tranquilos. Mas qual foi o pior problema? O pior problema é que hoje a gente teve o dado do IPC americano, que é basicamente os dados sobre a inflação, e a inflação subiu 0,2 em setembro, um pouquinho mais do que o esperado. Os Estados Unidos eles vêm apresentando dados melhores do que era o esperado. Né? A gente viu, por exemplo, a questão do desemprego diminuir 0,1% no mês passado, criação de bastante novos empregos, e isso era uma coisa boa para o preço do Bitcoin. Porém, os dados da inflação, basicamente por conta do corte da taxa de juros também, o corte da taxa de juros implica em uma probabilidade maior de ter um aumento da inflação, mesmo que esse 0,2 não represente uma ameaça tão grande assim, tá? Mas é uma coisa que ainda deixa um medo no ar, aquele medo de que a recessão americana possa estar por vir e que basicamente o Fed tenha tentado maquiar isso. Então, esse cenário todo influencia para esse dump, para esse pullback, antes de fato começar a buscar os 100 mil dólares, tá? Mas eu ainda vejo os 100 mil dólares ainda para esse ano bem vigente, bem possível. Também não vejo fundos tão absurdos quanto alguns analistas e alguns criptos influencers falam, tá? Mas eu acho que, principalmente quem não tem um emocional legal, é hora de desinstalar aí o aplicativo, desinstalar a Binance e instalar novamente somente lá para novembro, por aí, porque pode ser que a gente tenha uma volatilidade maior por conta disso tudo, mas fatalmente acredito que em outubro a gente feche com algum tipo de alta, tá? Setembro a gente já teve uma alta considerável, que não é normal. Mesmo assim, eu acredito que outubro feche com uma alta, tá? Como eu venho falando em diversos outros vídeos, como a gente teve essa alta em setembro, que não é normal, isso pode ter antecipado uma alta exponencial em outubro, já que a gente está falando de uma média de 23% de alta em outubro. Mas, mesmo assim, eu acho que é bem tranquilo dizer e bem natural dizer que a gente vai fechar o mês com alta. Tá? Bom, pagamentos da MTGOX são adiados novamente, prazo estendido até 2025. Esse fantasma da MTGOX ela ronda o mundo cripto desde que ela decretou falência lá em 2014. Todo ciclo a gente sofre com o despejo da MTGOX, mas foi adiado basicamente lá para outubro do ano que vem. Tá? Mesmo com a maioria dos pagamentos já tendo sido feito, ainda tem gente que teve problemas na solicitação e por isso a MTGOX adiou. Quem está pelo processo lá, os credores, adiaram os pagamentos da falida MTGOX. Tá? Isso, por um lado, é bom, porque acalma um pouco o mercado, mas por outro lado não faz tanta diferença assim, já que a maioria de quem recebeu os pagamentos da MTGOX não vendeu, tá? A galera tá rodando aí, buscando o próximo ciclo. E é por isso que eu digo, não faz sentido acharem que a gente já teve bull run, tá? Muita gente está segurando ainda. A única diferença desse ciclo para os outros ciclos é que a gente rompeu o topo histórico
passado antes de fato ter o topo histórico desse ciclo. Geralmente a gente rompe um topo histórico somente no nosso final do bull run. Dessa vez não, dessa vez a gente chegou a romper quando batemos 73.777, o último topo histórico, basicamente impulsionado pela entrada dos ETFs de Bitcoin, que até então nunca tinha acontecido no mercado, e isso alavancou absurdamente o market cap do Bitcoin. Tá? Como eu falei, capitalização do Bitcoin chegando, liquidez corre risco abaixo de 50 mil dólares. Basicamente, tem alguns pseudo-influencers e analistas que esperam fundos até novamente abaixo de 50 mil, como foi aqui naquele fatídico dia 5 do crash, onde a gente chegou a fazer a mínima lá em 49.577. Não acredito em um fundo tão baixo assim, tá? Mas eu vou trazer agora a minha análise no diário sobre um possível fundo de correção para esse momento. A gente basicamente perdeu a MM200 aqui, lá no dia 30, por conta dos ataques, como eu já falei, e a gente ainda tentou romper, mas não conseguiu. Eu até acreditei que fosse ser mais fácil de romper, caso não acontecesse nada dessa vez, mas o fato é que basicamente esse medo no mercado está dando essa chance de compra novamente, essa oportunidade de compra novamente. A gente não conseguiu romper a MM200 e agora a gente caminha para essa região de bandeira, tá? Essa região de bandeira aqui é uma região importante para compra. Por quê? Onde o preço pode ir hoje? A gente tem como suporte, diferentemente ali do 4 horas, no diário a gente tem como suporte a upper da nuvem de Shimoku, que seria justamente aqui na região de 59.700, 59 mil dólares. Bem parecido com a mínima que a gente fez hoje. A gente fez a mínima em 60.323, tá? Então o preço ele veio aqui, rompeu o suporte de 61, 60.800 e veio aqui buscar a nuvem. Então o preço nesse momento tenta buscar o interior da nuvem de Shimoku, tá? Tenta buscar o interior da nuvem de Shimoku. E não acho tão complicado disso acontecer, porque se a gente for olhar tanto a banda de Bollinger quanto o canal de Keltner aqui, os dois têm a sua parte inferior dentro da nuvem de Shimoku. Então é fatídico pensar que o preço ele pode vir estressar aqui e buscar até mesmo aqui a lower da nuvem, tá? Que seria basicamente hoje, por exemplo, seria basicamente aqui nessa região de 57 mil dólares, 57.800, 58 mil dólares. Então essa região aqui pode ser um fundo para hoje, tá? Perdendo a lower da nuvem, a gente vai buscar esse suporte aqui de 57 mil. Então, para hoje, seria fatídico e natural pensar em um fundo até em 57 mil. A gente está falando aí, nesse momento, de mais ou menos 5% de queda, quase 6% de queda. Não é uma volatilidade absurda para o Bitcoin, mas o Bitcoin seria o suficiente para causar um medo e provavelmente liquidações aqui em 57. Então, se viermos aqui e perdermos esse suporte do canal de Keltner e da nuvem, encostarmos no 57, vai ter gente liquidada. E essa liquidação, dependendo do tamanho dela, pode empurrar nos próximos dias o preço para um próximo fundo. Vamos tentar descobrir qual pode ser esse próximo fundo. O que eu vou fazer? Eu vou seguir essa linha de raciocínio aqui, vou estender um pouquinho essa linha de tendência, tá? Vocês veem que ela já foi lá para baixo, essa linha da nossa bandeira. Acho que a bandeira de cima foi pro saco. Vou ter que traçar outra linha. Enfim, vamos estender essa linha de tendência aqui. Já estendemos a nossa bandeira. Só para vocês ficarem aqui. Depois eu traço
Não vou mentir. Tá meio torto, né? Mas é isso aí que você entendeu. E eu vou também apagar a extensão de Fibonacci, vou vir aqui e vou traçar uma retração de Fibonacci. Mas eu vou traçar essa retração de um jeito para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo. Eu vou vir lá no dia 12 de setembro de 2023, quando o Bitcoin iniciou essa pernada, saindo de 24 mil dólares, 25 mil dólares, e vou trazer ela até aqui. Foi? Show. Agora eu vou alongar ela aqui, só para a gente ter uma noção de para onde está o preço. Vocês vejam que se a gente olhar a retração de Fibonacci, os níveis podem trazer fundos até gigantescos aqui, né? Mas vamos focar no que realmente importa nessa retração de Fibonacci. Se a gente perder esse suporte aqui da nuvem de Shimoku, é muito natural a gente vir buscar essa linha aqui de 0,382, ali na região de 55 mil dólares. Então, vir buscar os 55 mil dólares seria natural, tá? Eu ainda vou mais além. Eu acho que se o preço vier tocar aqui na região, na linha de 55 mil dólares aqui de 0,382, eu acho inclusive que o preço possa entrar aqui nessa região verde e navegar entre elas, tá? Por isso que eles falam em 50 mil dólares, porque seria o último fundo aqui na região de 0,5, que seria ali entre 49 e 50 mil dólares. Mas como a gente fez esse bear trap aqui, naquele fatídico crash, não acho que o preço venha buscar essa região aqui de 50 novamente. Tá? Então eu apostaria no máximo de um fundo até 52, 53 mil dólares, que seria essa região aqui. Tá? Se a gente olhar, voltar aqui lá para a nossa retração, lá para a nossa extensão de Fibonacci, a gente vai ver que essa região de 52 mil dólares, 50 aqui, seria quase no zero da nossa extensão de Fibonacci, puxada lá do dia 20, lá de janeiro. Então, eu acho que seria bem fatídico a gente vir buscar um fundo aqui em 52, tá? Mas, se eu fosse apostar, eu apostaria em 55. Para chegar no 52, vai ter que ter muita liquidação. Os dados econômicos americanos vão ter que apresentar piora. E a gente tem uma eleição americana na beira, lá em novembro. Além disso, a gente tem corte da taxa de juros novamente em novembro. Muito provavelmente, lá no dia 7 de novembro, a gente vai ter entre 25 a 50 pontos de corte novamente. E isso vai fazer o preço do Bitcoin subir, tá? Principalmente se o Trump ganhar a eleição. Então, se a gente não atingir um fundo até esse corte da taxa de juros, até a eleição, principalmente se o Trump ganhar, muito provavelmente não o faremos mais. E aí a gente vai estar buscando, feito fundo e buscando os 109 mil dólares no primeiro topo, tá? Então, volto a falar para vocês, tenham um pouco mais de tranquilidade, não olhem o mercado dessa maneira. Aproveitem o mercado dessa maneira, em quedas, para acumular ativos, para focar no preço médio. Busquem ativos com bom poder de octanagem. Solana, enfim, não vou ficar falando aqui, mas é importante vocês focarem em ativos com bom poder de octanagem, sem alavancagem, para poder operar de forma segura e aproveitar a próxima alta. Se vocês olharem o mercado no mensal, vocês vão ver que tem diversas criptos, principalmente o meme coin, subindo bastante, tá? Inclusive no anual. No anual a gente já vê projetos importantes como a Solana, que eu tenho um exemplo, como a Render, como a Toncoin, subindo bastante.
Então, é importante vocês olharem o cenário de forma macro. No Bitcoin é importante vocês olharem reflexos históricos, anos, meses, para fazer comparações como eu tento trazer para vocês. Então não se desesperem, foquem no preço médio, tudo bem? Vou ficando por aqui, bons trades a todos.